melhor idade, terceira idade, idoso jovem, não importa o termo usado. O importante é que todos queremos viver muito e chegar bem aos 60, 70, 80, enfim. Mas o que devemos fazer ao longo da nossa trajetória para ter saúde e qualidade de vida na velhice, hein? É o que a gente vai saber agora com a Eliane Portilho Vencio, que é médica geriatra e técnica da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. Está conosco aqui ao vivo. Doutora Eliane, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente, viu? Bom dia. Bom dia, meus ouvintes. Bom dia, Marina. Bom dia, Wilker. Vai ser um prazer estar aqui conversar com vocês hoje e eu tenho uma surpresa para o final. Mas só vou contar qual é a fonte verdadeira da juventude se vocês ficarem conosco até o final e conseguirmos atingir as 15 inscrições. Ai, que maravilha, doutora. Então tá bom, já estou na expectativa aí para essa informação, hein? Vamos começar então falando para o pessoal o que é envelhecer bem nos dias atuais, doutora? Então, a gente já, desde a antiguidade, a gente já buscava um envelhecer bem. Começa com o pai da medicina, Hipócrates, no século V a.C., ele já falava a famosa frase, seja seu alimento, seu medicamento. Um segundo exemplo, existe um espanhol que participou das excursões para descobrir, com Cristóvão Colombo, né, para descobrir as Américas. Ele buscava a fonte da juventude, porque alguns nativos tinham falado para ele que existia uma fonte da juventude. E ele passou a vida toda lutando para isso. Hoje em dia, o que seria um envelhecimento bem-sucedido? Inclui uma baixa chance de doenças e incapacidades, inclui uma alta performance física, mental e emocional e, uma novidade, um engajamento ativo com a própria vida. Um envelhecimento bem-sucedido não se improvisa, se constrói pedacinho a pedacinho. Ele tem que ser planejado e cultivado no dia a dia. Então é importante que haja ali a criação, né, doutora, de hábitos. Eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre as principais doenças que podem chegar ali com a velhice, como fazer para preveni-las. Então, ali pelos 40 anos, a gente já começa com as doenças comuns. Hipertensão, diabetes, obesidade. Somado a essas doenças que já começam ali pelos 40 anos, nós temos as alterações fisiológicas do envelhecimento. Então, vou dar um exemplo. A pessoa acima de 60 absorve menos nutrientes. Cálcio, selênio, zinco, ômega 3, etc. As vitaminas em geral. Isso leva à desnutrição. A pessoa com mais idade vai depositando colesterol nas artérias e vai aumentando o risco de infartos e derrames. A partir dos 40, a gente já começa a perder massa muscular. Essa perda vai sendo mais acelerada a partir do momento que a gente não faz exercícios físicos. E essa perda da massa muscular leva a uma instabilidade postural, leva a um aumento do risco de quedas, leva ao risco de ficar imóvel na cama. Outra perda muito importante, nós temos uma perda neuronal com o passar dos tempos. Essa perda neuronal aumenta o risco da gente ter uma memória recente ruim e aumenta o risco da gente ter Alzheimer no futuro. Por último, diminui a produção de serotonina e de noradrenalina pelo cérebro. Isso leva a um aumento que já existia, mas acelerado, do risco de depressão. Então, para cada alteração dessas, nós temos que sobrepor uma rotina de prevenção, que foi o que eu falei que a gente tem que construir no dia a dia. Por exemplo, vamos começar com a dieta. Ingerir bastante água, todo mundo sabe. Ingerir aquele prato colorido, a gente chama de prato vivo, dieta mediterrânea. Isso nada mais é do que muita verdura, fruta, uma quantidade razoável de carboidrato, pouca gordura, pouco açúcar. Vamos lembrar que a obesidade é um fator de risco para infartos, derrames, câncer, vários tipos de câncer e, fundamentalmente, é um fator de risco, atualmente, até para o próprio Covid. As pessoas que têm Covid, elas realmente têm um maior risco de vir a óbito. Então, a gente realmente tem que vigiar o peso. Outra coisa, exercícios físicos. Para o idoso,
exercício físico acima de 20, 22 minutos por dia já tem um ganho enorme. Facilitou, não facilitou, gente? Então, por favor, alongamento, caminhada, jardinagem, dança de salão, o que vocês quiserem. Os ideais quais são? Os ideais são exercícios de resistência. Seria trabalhar com pesos ou com faixas elásticas, porque isso impede a perda muscular que acontece com a idade. Outra coisa, um sono reparador. Fundamental. Mas a gente tem que lembrar aqui que o idoso só tem necessidade de 6 horas de sono por dia. Essa necessidade de dormir vai diminuindo com a idade. A criança tem uma necessidade de dormir 12 até 14 horas por dia, o adulto 8 e o idoso 6. Então, se ele já dorme 6 horas e se sente bem com isso, o que não pode acontecer é a pessoa começar a tomar remédio para aumentar, para esticar o sono dele até completar 8 horas. Isso não pode existir, não tem motivos para isso. Bom, e do mesmo jeito que a gente falou sobre exercícios físicos, nós precisamos conversar sobre exercícios de memória. É um treinamento exatamente igual ginástica. Então, um treinamento de vamos colocar 20 minutos por dia. Esse treinamento tem que ser leitura, pode ser jogos de tabuleiro, jogos de carta, aprender um idioma, pode ser ler um versículo, decorar e contar na igreja, o que vocês quiserem, mas tem que fazer exercícios de memória. E por último, o comecinho da novidade, estou começando a falar sobre a novidade, é uma vida de relação. Alguns estudos estão mostrando hoje em dia que se a gente é engajado em programas, engajado na nossa comunidade, participativo, isso, principalmente se for práticas religiosas, vamos puxar a sardinha, isso aumenta a qualidade e a quantidade de anos vividos. Olha só que dicas especiais, hein, gente? Quantas dicas! E assim, todas fáceis, né, de serem seguidas. Vamos combinar, né, gente? É só querer. Agora, doutora, existem algum tipo de preconceito na hora de procurar um médico geriatra? Qual que é a idade aí que a pessoa deve pensar em procurar esse especialista? Eu sou geriatra há 31 anos. No começo até existia assim. No começo era meio complicado, o pessoal ainda ligava muito aquele velhinho bem idoso, dentro na cama já, imóvel. Hoje em dia não. Hoje em dia Xuxa tem geriatra, várias figuras importantes da nossa mídia. E quando você me pergunta qual a idade, não existe uma idade específica. O que a gente pode falar é que depende mais dos hábitos de vida da pessoa e dos fatores de risco que essa pessoa tem. Então, por exemplo, eu brinco que é uma escada, só que não é uma escada que vai levar ao sucesso, é uma escada que vai levar à qualidade de vida pior. Então, é uma escada que você vai subir. O primeiro degrau, fumo. Segundo, bebida alcoólica. Terceiro, vamos supor, obesidade. Quarto, hipertensão. Quinto, diabetes. Sexto, sedentarismo. Sétimo, isolamento social. A cada fator de risco ou a cada doença que você acrescenta, você vai subindo a escada com meta no desfecho ruim. Então, é muito importante que a gente procure o geriatra quando tiver doenças crônicas, quando tiver fatores de risco, ou o mais precocemente, simplesmente para fazer um check-up, vamos colocar anual, para manter a saúde se essa já for boa. Tá certo, doutor. E qual que é a função ali de um geriatra? Ele deve acompanhar, é importante que o idoso tenha um médico ali para que faça um acompanhamento mesmo e não vá em um ou outro ali? É muito importante, sim. Eu tenho que defender que hoje em dia nós temos geriatras pelo SUS, aqui em Goiânia. Então isso ajuda. Em falar que não tem plano de saúde ou tá cara a consulta, nós temos geriatras pelo SUS. E qual é a importância do geriatra? O geriatra tem que fazer o diagnóstico preciso do paciente. Então, por exemplo, se o paciente é idoso, magrinho, o geriatra já tem que pensar em osteoporose, em risco de queda, de fratura, e já tem que fazer os exames, tanto o exame físico durante a consulta, quanto os exames, solicitar, por exemplo, uma densitometria. Então, o geriatra vai tentar fazer uma estratificação de risco o mais acurada possível. Ele tem que classificar, dentro do que for possível, o idoso
ou o paciente, seja a idade que for, nas classes saudável ou um idoso em risco de fragilização ou ainda um idoso já frágil. Outro exemplo, se o paciente tem 30 anos, mas ele é hipertenso, ele é sedentário e ele já tem colesterol alto, ele já deve procurar um geriatra sim. Com relação aos pacientes mais idosos, acima de 60 anos, a gente tem o que a gente considera os 5 Is gigantes, né? Os gigantes da geriatria. Quais são eles? Instabilidade postural, isso facilita o risco de queda. Imobilidade, quanto mais parado eu fico, maior o risco de ter doenças. Incontinência urinária, insuficiência cerebral, que seria a perda de memória, né? Progressiva, gradual, que pode levar a um desfecho ruim. E por último, a iatrogenia. O médico tem que ser um fator contributor e não dificultador do envelhecimento saudável, né? Com certeza. Doutora Eliane, a gente já está chegando no fim da entrevista, está quase na hora do segredo, hein? Mas antes eu queria que a senhora falasse para a gente sobre o envelhecimento emocional. Ele existe também, porque a gente sabe que o físico ali é notável a olho nu, né? Agora a gente tem também esse envelhecimento emocional? Temos sim. Então, a gente sabe que o cérebro produz menos serotonina e noradrenalina. E isso são fatores, existem ainda os fatores desencadeantes de uma depressão. Por exemplo, luto, aposentadoria, isolamento social, isso tudo contribui, são chamados desencadeantes. Então, se a gente já tem fator genético e ainda somado a eles os fatores desencadeantes, o que a gente pode falar? 15% da população geral tem depressão. Com relação à faixa etária acima de 80, aproximadamente 50% tem depressão. Isso é muito importante e a gente realmente tem que ficar de olho, né, na pessoa idosa. Não é tristeza. Tristeza é um sentimento. Depressão é uma doença que tem a tristeza como sintoma. A depressão, para a pessoa dizer que é deprimida, ela tem que ter um detalhe chamado anedonia. É a perda de interesse ou de prazer com as atividades que antigamente ela tinha. Isso estando presente por mais de 2 semanas, a gente tem que procurar o médico. Pode ser depressão. Tá certo, doutor. Eu estava lendo a respeito da expectativa de vida aqui no Brasil. E eu percebi que, de maneira geral, as mulheres vivem mais do que os homens. A que vocês, especialistas na área, atribuem essa diferença? Principalmente ao cuidado. Onde eu trabalho, nós temos o programa do homem. E nesse programa do homem, é quase como um trabalho hercúleo para laçar o homem para ele poder se cuidar melhor. Fazer exames, ir ao médico, a partir dos 40 anos, fazer o toque retal. Tudo isso ainda é muito nebuloso, tudo isso ainda é muito envolto em não aceitação pelo público masculino. É por isso que as mulheres vivem mais, porque elas se cuidam mais. Bacana demais. Doutora, a senhora já falou muitas dicas, né? Já deixou muitas dicas aqui para o pessoal em relação à alimentação, enfim, atividades aí que devemos fazer, né, no nosso dia a dia. Agora a gente vai chegando já ao fim, a gente está curioso aqui para saber sobre esse segredo aí. Existe ou não essa fonte da juventude? Como é que a gente faz para encontrar essa fonte, doutora? Então, como eu te disse, o envelhecimento saudável ele tem que ser construído no dia a dia. O envelhecimento, eu vou colocar de maneira geral, antigamente a gente achava que a parte genética era responsável por aproximadamente 50% do nosso envelhecimento. Hoje em dia as coisas mudaram. Então, a genética hoje em dia se considera a maioria das fontes que seja responsável por apenas 20% do nosso envelhecimento anual, né? Meio ambiente seria outros 40%. O que seria o meio ambiente? Poluição, a gente viver numa cidade poluída, alimentos ruins, fast food. Bom, mas e as nossas escolhas? As nossas escolhas são responsáveis por outros 40%. Então, se dentro da minha capacidade de escolha, eu não tenho como ficar morando num ambiente livre de poluição, eu não tenho como me alimentar sempre de alimentos orgânicos, eu tenho que fazer escolhas saudáveis. Não fumar, não beber, fazer exercícios físicos, pelo menos aqueles 20 minutos que a gente conversou. Agora, a novidade, então, o que eu queria trazer, assim, que foi um ganho que seria impensável quando eu comecei medicina,
até 10 anos atrás isso seria impensável. São as diretrizes, atualização das diretrizes de prevenção de doenças cardiovasculares da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ou seja, é oficial, é uma diretriz, atualização de uma diretriz de um órgão oficial. Isso é de 2019, que a gente não teve essa atualização no ano passado por causa da pandemia. O que tem de tão importante nessas diretrizes? Um rastreio espiritual. Isso é fantástico. Existem protocolos muito bem definidos, questionários, onde se aborda a parte espiritual do ser humano. Ou seja, dentro desse documento oficial, se vocês colocarem no Google atualização das diretrizes de prevenção cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia e colocar o ano 2019, vai aparecer no item 13. Ou seja, aparece todos os itens: obesidade, fumo, tabagismo, diabetes, hipertensão. O número 13 é esse rastreio espiritual. O que eles descobriram? Que a fé, seja qual for a sua fé, mas se você tem uma fé em Deus, seja a religião que for, se você pratica essa fé no dia a dia, isso aumenta a sua expectativa de vida e a sua qualidade de vida. A sua pressão pode diminuir se você pratica isso no dia a dia, se você tem pensamentos e se sente apoiado por Deus. Outra coisa fantástica que apareceu, o valor do perdão e da gratidão. As pessoas que têm facilidade em perdoar, elas não dão perdão para o outro, elas dão perdão para si próprias. E cada vez que eu penso numa pessoa que me fez um mal, vamos supor que foi real, a pessoa me atrapalhou mesmo, mas isso já foi. Se eu não perdoar, cada vez que eu vou pensar com raiva no incidente, vai aumentar minha pressão, vai aumentar meu batimento cardíaco, vai piorar minha digestão, minha boca vai ficar amargosa. Então eu vou atrapalhando a minha própria saúde. O perdão não é uma coisa que eu dou para os outros, é uma coisa que eu dou para o meu corpo, para mim mesma, para o meu emocional. Então, fé, perdão e a última, gratidão. As pessoas que acordam com uma rotina de agradecer tudo que tem, agradecer estar vivo, ter 2 braços, 2 pernas, agradecer não estar numa UTI, entubado, agradecer a vida em si. Essas pessoas também vão ter um envelhecimento de muito maior qualidade. Como é bacana ouvir isso, viu, doutora? Porque são coisas que a gente sempre fala aqui no programa, a gente sempre fala muito isso aqui na TV Pai Eterno e que a gente percebe que é ciência também, né? Cientificamente comprovado que faz bem. E é muito importante que a gente tenha esse poder, né, de nutrir dentro de nós mesmos essa capacidade de ser grato, de ter fé, de agradecer por tudo que a gente tem, como a senhora mencionou, às vezes unicamente por acordar, né? Esse já é um motivo grande para a gente ser grato e a gente percebe que isso faz bem tanto para a nossa saúde emocional, espiritual e física também. Obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por essa conversa tão bacana. Obrigada, Marina, Wilker, obrigada, ouvintes. Fiquem todos com Deus. Amém, doutor. Um grande abraço.